Oi, meu nome é Vinícius Neuhaus e seja bem-vindo a mais um Suzy Rancher Ping, nosso encontro semanal de tecnologia. O Suzy Rancher Ping acontece todas as semanas às quintas-feiras, então fica ligado. Alguns meses atrás eu apresentei aqui o primeiro vídeo do beta do Harvester. O Harvester vai habilitar você a criar máquinas virtuais, só que de um jeito diferente. Em vez de máquinas virtuais tradicionais, você vai criar pods e esses pods hospedarão máquinas virtuais, permitindo que assim na mesma plataforma você utilize containers e máquinas virtuais. A tecnologia que habilita isso é uma tecnologia de comunidade. A gente está falando aqui do KubeVirt, mas o Harvester não é só isso. O Harvester permite que você utilize diversas soluções. O K3S, o Longhorn e também o Rancher. Só que aqui todas integradas em uma única solução. Então, basta você utilizar sua criatividade e você vai ver diversas possibilidades para poderem ser criadas agora. Máquinas virtuais interagindo junto com containers, esteiras de CI/CD para criar máquinas virtuais. O Harvester acabou de chegar no seu segundo beta e está caminhando para o terceiro. Mas o que tem de novidade? A ideia desse vídeo aqui é fazer um review mais detalhado do que tem nessa segunda beta do Harvester. Então, vem comigo que eu vou te mostrar o que tem de diferente. Bem, essa é a tela principal do Harvester. A primeira coisa que a gente consegue notar de diferente é a coloração, né? Antigamente a gente estava trabalhando com a versão azul do Harvester, né? Muito influenciada pelo primeiro momento da Ranger a ser adquirida pela Suzy. E agora o Harvester ele tem essa cor esverdeada, né? Já mostrando uma pós, né? A pós-aquisição da Suzy, né? Bem, a parte principal a gente consegue notar, né, a antiga já conhecida interface que vem do Cluster Explorer do Rancher, né, que a gente tem a visualização de versão, os hosts, a quantidade de dias, né, toda a visão de CPU, memória e storage que está sendo utilizada aqui mesmo, né, para quem tem curiosidade, essa estrutura de harvester está sendo executada na minha máquina local. Então eu tenho uma máquina local aqui, um desktop basicamente, e ele está sendo executado ali. Esse desktop tem 32 GB de RAM, um i7 e tem 500 GB de SSD. Né? Então aqui já dá para a gente visualizar isso. Né? Os eventos que estão acontecendo nessa máquina, tá? Então as máquinas que foram criadas recentemente, aqui a gente não vê nada muito de diferente do que tinha já nas versões anteriores, né? Na parte de hosts, há algumas mudanças gráficas comparadas à última versão, né? Então a gente vê aqui algumas barrinhas já meio que mostrando como está sendo preenchido tanto a parte de CPU, memória e o storage, no caso, as informações do meu host. Aqui o Harvest ainda continua sendo executado com o K3OS, tá? Nas próximas versões, espera-se que ele mude para a versão do SUSE Linux MicroOS, que é basicamente o que seria o K3OS. Tá? Uma mudança ali de nomenclatura e alguns detalhes em relação ao sistema operacional, tá? Mas a gente vê essa mudança. Aqui a gente consegue ver as máquinas virtuais que estão em execução nesse exato momento, né? Ali dentro desse host. Aqui na parte de host, voltando, né? A gente consegue editar para colocar esse host em modo de manutenção, né, algo semelhante ali do que seria o modo drains do próprio Rancher, né, para você poder movimentar e fazer uma manutenção naquele host especificamente. Algumas edições de configuração, o download do YAML, tá? Edição do YAML aqui no caso. No modo de edição de configuração aqui, a gente tem uma edição de configuração básica, né, como o nome do host que está sendo trabalhado, a descrição, tá, dele, a parte de network que está sendo trabalhado aqui também, tá? Então, pequenas mudanças ali de configuração. Se a gente for trabalhar com YAML, é claro, ele vai trazer ali algumas configurações a mais que não estão sendo propriamente assim transformadas à própria interface gráfica, né? Então a gente consegue ter essa visualização mais bem detalhada. Na parte de máquinas virtuais, as máquinas virtuais que estão em execução e as máquinas virtuais que estão em off. No caso, se eu quiser fazer o acesso da máquina virtual através do VNC, ele vai me carregar um VNC para poder acessar a máquina via SSH, tá? Então, aqui é algo que a gente já tinha nas versões tradicionais. O que a gente tem agora na versão mais nova, que eu achei bem legal, é a parte de actions, no caso de eu poder selecionar várias máquinas, e aí eu tenho ações diferentes, né, para poder fazer um reboot, um start de todas as máquinas, né?
ou um restart de todas as máquinas. Isso aqui é uma mão na roda quando a gente precisa trabalhar com várias máquinas e administrá-las sem ser individualmente, né, em grupo. Então é uma nova possibilidade. Posso também fazer a deleção das máquinas e o download do YAML file de cada uma dessas máquinas. Aqui é interessante o YAML file porque, se você quiser, você consegue criar uma máquina virtual utilizando uma ferramenta de CI/CD. Tá? Ele pode ser integrado com o Rancher que está rodando aqui dentro e ele vai poder fazer a entrega de uma máquina virtual. Outras opções que tem aqui, a parte de parar a máquina virtual, pausar a máquina virtual, fazer o restart. Algo bem interessante dessa versão, tá? Que eu consigo fazer o backup de uma máquina agora através da própria interface do Harvester, a possibilidade de fazer a migração dessa máquina virtual entre hosts. Aqui eu só tenho um único host, né, então não consigo fazer essa migração, mas é uma possibilidade nova agora também de se trabalhar. Gerar templates, né, dessas máquinas virtuais, lembrando que ele vai gerar basicamente um template das configurações da máquina, tá? Então ele não vai criar como se fosse um clone da máquina. A última opção aqui que seria o clone, dele fazer o clone da máquina, né? Essa opção aqui de gerar o template, ele vai salvar as configurações que estão nessa máquina. Então, configurações de rede, configurações de memória, algumas configurações que você alterou, por exemplo, e definiu no Cloud Init, tudo isso vai ser configurado aqui, tá? Tem a possibilidade também de editar essas configurações, né, individualmente aqui. Então, as minhas configurações de CPU, configuração de memória, a imagem que está sendo utilizada aqui, a chave SSH, os volumes que estão sendo trabalhados nessa máquina, né, os tipos de network que estão sendo endereçados nessa máquina aqui, e essa parte de Advanced Options aqui no caso, aonde ele vai me trazer as configurações do próprio Cloud Config, né? Então, do que eu quiser fazer de deployment nessa máquina, aqui no caso, eu já tenho já carrego nessa minha máquina aqui as configurações de SSH e outras coisas a mais aqui. Essa é um template onde ele está registrando com o SUSE Manager especificamente. Então ele já vem com essas configurações aqui, tá? Então eu posso fazer edição dessas configurações ou por aqui, ou se eu quiser fazer a alteração dessa configuração pelo YAML file, também eu posso fazer essas alterações aqui também, tá? Então, algo bem bacana de se ver, né? Do que você quer trabalhar e de como é que você quer trabalhar aqui dentro do Harvest, né? Outras já mais tradicionais, como fazer o próprio download do YAML dessa máquina, fazer o clone dessa máquina e também fazer a deleção dessa máquina, tá? Na parte de volumes, especificamente, sem grandes mudanças, tá? Basicamente, ele traz toda a parte que já tinha em relação ao Longhorn, de fazer essa criação dos volumes, né? Então aqui não tem grandes novidades aqui do que está sendo trabalhado aqui nessa versão mais nova, tá? Na parte de imagens, ainda é algo que muita gente pede, né? Provavelmente na versão 0.3 vai ter essa adição, que é a possibilidade de você vir aqui em Create e uma ISO, né? Ou importar um arquivo QCOL, ou importar um arquivo .raw, né? Aqui ainda depende de que você tenha, você pega essa imagem, né, aponte para um servidor HTTP e faça o download diretamente do servidor HTTP. Então aqui não existe a possibilidade de você fazer um import de uma imagem aqui dentro dele, tá? Pelo menos nas issues que são demonstradas lá no GitHub. Isso aqui é muito em relação ao próprio Longhorn, né, de como é que o Longhorn trabalha com as imagens aqui dentro. Então, é algo para ficar atento na versão 0.3, tá? Na parte de templates, já os templates básicos que já tinham, tá? Então, aqui também sem muitas novidades em relação à parte de template, né? Do que você pode fazer com ele. O único ponto aqui é você poder fazer a adição de versionamento em relação aos templates. A parte de backups eu diria que é talvez uma das melhores partes que vem aqui dentro do Harvest, tá? Então, essa versão 0.2, ela traz essa novidade dos backups em relação ao Harvester. Isso não tinha na versão anterior, tá? Isso ele funciona juntamente com o próprio Longhorn, tá? Então você consegue fazer o apontamento para um S3 na Amazon, ou se você quiser utilizar também existe essa possibilidade, tá? E você consegue fazer o backup dessa máquina virtual e fazer o restore dessa máquina virtual como se ela fosse um pod, tá? Então, isso aqui eu diria que seria um dos grandes chamativos dessa versão 0.2, né? E o que, pelo menos me chamou a atenção para eu poder fazer o update da minha versão 0.1 para 0.2, tá? A parte de networks continua a mesma, tá? Até mesmo pela própria utilização da CNI que está sendo trabalhado aqui dentro. Se não me engano, acho que o Ravis ele trabalha com o Calico, a gente pode até ver isso aqui durante essa demonstração, tá? Mas sem grandes mudanças aqui, você pode fazer a criação de outras VLANs aqui dentro, tá? Então aqui eu tenho uma bridge sendo trabalhada
Então, algo que já tinha no Harvester, ele ainda continua, tá? O que é bom, meio que a gente acaba não movimentando, né? Não mexendo, né? Então, continua a mesma coisa. Na parte de SSH, mesma coisa. Então, você pode fazer a criação de uma chave SSH, importar para cá, para você depois fazer o acesso às suas máquinas virtuais. Na parte de tem uma adição, antes você só tinha o usuário admin dentro do Harvester, agora você já consegue ter outros usuários. Ainda na versão 0.2 não tem a parte de autenticação, então você não consegue integrar o Harvester junto de um AD, por exemplo, para você poder fazer o acesso dele. Ponto fraco aqui, né? E algo que vai ser trabalhado na versão 0.3. Provavelmente isso vai ser importado do próprio Rancher, tá? Então a tecnologia que já existe dentro do Rancher vai ser trabalhada aqui dentro do próprio Harvester, tá? O meu histórico de CloudNet, né, os templates de CloudNet, você pode criar aqui tanto os user datas quanto o network data, tá? Então você pode fazer todo esse import aqui para dentro do Harvester e começar a trabalhar com ele. Eu diria que algo bem legal aqui do Harvester, né, é essa parte de settings. Então cada vez mais está sendo adicionado mais coisas aqui dentro do próprio Harvester na parte de settings. Algo que é legal aqui de mostrar para vocês é que agora você pode habilitar o Rancher, tá, dentro do próprio Harvester, tá? Então tudo isso aqui já pode ser ele, a partir do momento que você faz a habilitação do Rancher aqui dentro do Harvester, né? Então você vem aqui em Rancher Enablement e você troca, edita essa configuração, né? Se você quiser desabilitar ou habilitar ele, ele vai abrir essa telinha aqui em cima, tá? Do Rancher especificamente. E aí você consegue, a partir do Harvester, acessar ele localmente do Rancher que está rodando ali dentro dele, tá? Então, você já consegue ali acessar o seu host, ver como é que está a sua visualização do host. Também assim, quem já é acostumado com o Rancher especificamente vai se sentir muito confortável com isso, né? Então, aqui dentro do próprio Rancher eu consigo fazer acesso ao Cluster Explorer, né? Ter a visualização dos meus pods ali, então eu já consigo ver até mesmo minhas máquinas virtuais sendo executadas aqui. Então, as minhas instâncias elas passam a aparecer, vão passar a aparecer aqui, no caso está o Longhorn System. Se eu fazer a troca de todos os namespaces, eu consigo ver ali as minhas máquinas virtuais sendo executadas, tá bom? Então, algo legal aqui é para você poder administrar isso através do Range e ver também, né, o que de repente tem de falha, o que está em pending, como é que é demonstrado para mim. Então, algo legal. E se eu quiser habilitar outras funções também, como a parte de continuous delivery, se eu quiser habilitar também a parte de monitoração, tudo isso eu consigo habilitar aqui a partir do Rancher e trabalhar a partir do Rancher, né? Como eu disse, a parte de backups, por exemplo, ele trabalha com Longhorn, né, por trás. Então, todas aquelas minhas máquinas virtuais que estão em execução ali, né, o meu host que está propriamente em execução, eu consigo visualizar ele aqui através do próprio Longhorn, né, e os volumes que estão sendo trabalhados ali. Se eu quiser fazer algum backup, por exemplo, eu posso fazer o backup através do próprio Rancher ou através do Harvester, né? Então, aqui através da parte de settings do Harvester, eu consigo um backup target, né? E passar as configurações especificamente para onde eu quero que seja feito o meu backup daquela minha estrutura, né? Então, eu passo basicamente as informações aqui e ele vai se conectar e vai fazer os backups da minha estrutura, tá? Então, tanto posso fazer por aqui ou posso fazer pelo Longhorn. Aqui acaba sendo um pouquinho mais fácil por causa que fica sendo tudo centralizado dentro do Harvester, né? Algo também que é novo aqui dentro do Harvester e pouca gente, bem assim, isso é baseado pela essa funcionalidade nova do Rancher, é que agora a gente tem um novo driver, né? Se você for vir aqui é que a gente tem um novo driver, né? Então, meio assim, se você for vir aqui na parte de drivers do Rancher, você vai notar que existe agora um Node Driver para o Harvester, tá? Então, ele já vem por padrão com esse Node Driver habilitado aqui. E o que que isso habilita? Isso aqui transforma o Harvester numa solução que vai te trazer mais próximo do que soluções de nuvem trazem hoje, né? Até mesmo com a própria integração com o vSphere, né? Você consegue isso, mas aqui dentro do Harvester você vai conseguir isso nativamente, né? Então, você consegue vir aqui através do próprio Rancher, selecionar o driver que você quer, né? Definir o nome do grupo de máquinas que você vai trabalhar, né? Quem já trabalha com Amazon, quem já trabalha com Google ou Azure, já está acostumado com isso, né? Mas aqui você pode definir as configurações daquele seu cluster, né? Definir para poder fazer a criação daquele cluster inicial e ele vai começar a provisionar
as máquinas virtuais, né, com aquela definição que você passou. Então aqui automaticamente ele já começa a provisionar um cluster novo de Rancher que vai ser exibido aqui dentro da minha estrutura, tá bom? Então, isso é uma coisa bem legal aqui do Harvest, né? As principais novidades de maneira bem rápida para você. E bem, pessoal, fica até a próxima aí e fiquem de olho nesse projeto, que ele é um projeto bem bacana. Bem, pessoal, esse foi mais um SUSE Rancher Ping. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser saber mais sobre o Harvest e acompanhar mais os conteúdos escritos, entra aqui em community.suse.com e acompanha todos os lançamentos em relação a produtos descritivos. Além disso, você vai contar com diversos especialistas para poder te ajudar. Então, meu nome é Vinícius Neuhaus e fico por aqui.